Boa noite, GES. Eu sou Elias, sou presidente da gestão e hoje eu vou ministrar aula sobre morcegos. Eu queria começar primeiro perguntando para você, pode responder aí na sua casa ou se quiser interagir no chat, o que vem na sua mente quando eu digo morcego? Se você pensa em doença, ou se você pensa em vampiro, ou se você pensa no Batman. Os morcegos têm uma grande influência na cultura pop, né? Então, primeiramente, a gente tem o Camazotz, que é do povo mesoamericano, aparece em vários povos diferentes, né? É um homem morcego que guarda o submundo. E em outras culturas ele também é apresentado como um deus que exige oferendas de sangue. Leutode, ou Leutog, é uma deusa da Polinésia, e ela seria um tipo de princesa que foi ajudada por morcegos quando ela se casou com um outro cara de outro lugar. Todo mundo zoava ela porque ela era de outro lugar, mas daí os morcegos ficaram amigos dela e por isso ela ajuda eles agora que ela é uma deusa. Eles têm também um importante papel na culinária asiática, africana e da Oceania. Com esse negócio do corona, né, a gente viu que teve um tempo que acreditava-se que era devido ao consumo da carne do morcego, né? Mas depois isso foi desmistificado. Na cultura chinesa, eles simbolizam boa sorte. E a família espanhola de Aragão teve eles como brasão. Então eles são mamíferos, né? Tá no pacote de mamífero básico, sangue quente, pelos e leite. A ordem Chiroptera, que é a segunda maior, só perde para os roedores, que significa mão em formato de asa. São os únicos mamíferos capazes de voar. E a gente vai ver que na divisão deles tem uma grande problemática, assim, é bem difícil de entender a divisão, mas o mais fácil é você separar entre grandes morcegos, megabats ou megamorcegos, e micromorcegos, microbats. Eles têm hábitos noturnos, todo mundo sabe disso, a gente vai ver o porquê. Eles usam um sistema de ecolocalização que foi muito usado como inspiração para a criação de tecnologias, né? Temos 1.400 espécies catalogadas ao redor do mundo e 181 no Brasil. Agora, se você for pesquisar esse número, ele vai variar bastante. Tem órgãos que não são tão atualizados, tem alguns que são menos atualizados. Isso daí eu peguei de um grupo de pesquisa acho que era Clube de Pesquisa de Quirópteros do Brasil, alguma coisa assim. Então aí, como eu falei, a divisão é bem confusa, mas vamos focar nesses 3 grandes grupos, né, que são 2 subordens e uma superfamília. Então seria a subordem da Megachiroptera, a outra subordem Microchiroptera e a superfamília Rhinoloploides. E daí a gente tem a hipótese do primata voador, que seria assim, não sei se vocês lembram, mas quem estava na aula de primata pode se lembrar que eu mostrei um animal que tinha patágio. O patágio é essa asa que é composta de uma junção de membrana entre o membro e o tronco que faz essa asa. Então essa teoria, ela diz que eles evoluíram de um ancestral que teria originado os primatas, como a gente viu na aula de primata, e outra vertente desse ancestral comum teria originado os morcegos. Então nesse slide tem uma explicação, né, dividindo em Impterochiroptera e Yangochiroptera, ou a Megachiroptera e Microchiroptera. Mas essa classificação ela é um pouco, ele tá dizendo que é basicamente a mesma coisa, são só nomes diferentes. E daí aqui a gente tem a teoria, né, do ancestral comum, e daí dividido naqueles 3 grupos que eu falei para vocês. Os micro, que seriam ali os Yango, e os mega, e daí no meio os Rhinoloploidea. Tá, aqui eu tenho umas fotinhos que eu trouxe só para ilustrar mesmo. Ali a gente tem uma espécie em extinção do gênero Pipistrella. É o Pipistrellus pipistrellus, que é o pipistrelo comum. Eu escolhi esse só por causa do nome dele, que é muito bom. E daí a gente tem o Myotis lucifungus, que é conhecido como morcego marrom pequeno, e o Vampirum spectrum, que é brasileiro, e ele chama-se popularmente morcego espectral.
Ele tem uma carona de ruim, né? Diferente. Tá, e agora nesse slide aqui a gente tem mais fotinhos. O Dipila ecaudata, que é um dos 3 gêneros de morcego vampiro. Ele se chama morcego vampiro da perna peluda. E ele é brasileiro também, assim como o amigo dele ali, o Platyrrhinus lineatus, que é o morcego listrado, o morcego da listra, alguma coisa assim. E daí a gente tem ali esse menino ali que teve uma descoberta científica recente, o Diacopterus expandiceus, que ele é conhecido como raposa voadora pequena de Madagascar. E esse morcego foi descoberto como o primeiro mamífero macho que também produz leite. Ainda tem poucos estudos sobre isso, foi mais assim divulgado como uma notícia bombástica, mas ninguém sabe o que fazer a respeito. Ele tem uma produção de leite sim considerável, tipo sai leite e tudo mais, só que não é nada comparável à produção da fêmea. E isso levou a teorias de que o macho estaria servindo como para amamentar os filhotes também, mas não tem nada comprovado, como eu disse para vocês. Aí a gente tem um fóssil que foi encontrado no Wyoming, é o Omnichonycteris fineil, de 52,5 milhões de anos. Vocês podem observar ali as características dele, que são comuns dos morcegos, né? Todos os dedos assim bem diferenciados, com garras. E ele sugere então que a habilidade de voo foi aprimorada antes da ecolocalização, que seria uma diferenciação depois. A gente vai ver que os micromorcegos, eles seguiam mais pelo som, enquanto os megamorcegos seguiam mais pela visão, que a gente sabe que a visão do morcego ela é um pouco comprometida. Daí aqui a gente tem o menor morcego catalogado, que é o morcego nariz de porco de Kitty, chamado de Crasionycteris tonglongia. O maior, que é a raposa voadora dourada, né? Acerodon jubatus. Tá, então a gente vai ver que os morcegos são muito especializados em quase tudo praticamente, e principalmente os morcegos vampiros. Daí a gente tem aqui uma diferenciação de crânio. Os megamorcegos, eles têm o focinho maior, os olhos também maiores, orelhas menores, e eles têm esse aspecto de cão ou de raposa, né? Os pequenos, eles têm o focinho mais alongado se for o nectarívoro, e os vampiros possuem a cara bem chata, assim, com incisivos longos. A gente ainda vai ter aula de pássaros, mas vocês já devem ter visto que o bico de cada pássaro ele foi desenvolvido para o tipo de alimentação deles. Com o morcego é mais ou menos parecido, só que nesse caso seria o focinho e as orelhas maiores para facilitar a ecolocalização. Então a fisiologia da circulação, né, cardiovascular, ela é diferenciada para permitir que o metabolismo do morcego seja muito alto, porque nas paredes das veias, né, ele vai ter um tipo de impulso que permite com que o ciclo seja mais rápido. E isso daí evita com que o sangue vá para a cabeça quando eles ficam pendurados. Não sei se vocês já ficaram algum tempo de cabeça para baixo, mas você começa a passar mal, você começa a ter náusea, enjoo e tal, e vai afetando o seu centro de equilíbrio também. Receberam adaptações para o voo, né? Então o sistema respiratório ele é maior do que esperado para animais tão pequenos. O acessório nasal que a gente vê neles, ele é chamado também de folha nasal, né? Supostamente ele funciona como um tipo de antena parabólica que vai amplificar o sinal da ecolocalização. O sistema digestório e renal varia de acordo com a dieta. A gente vai ver que isso é muito importante no caso dos morcegos vampiros. E eles estão suscetíveis à intoxicação por ureia. Não sei se vocês sabem, mas a ureia é um metabólito ruim, uma coisa que tem que ser jogada para fora. Então, se ela for acumulada, ela pode causar intoxicação. Daí as cores dos morcegos, vocês vão ver que eles têm
quando tem cor, né, no caso é uma listra branca ou um alaranjado, avermelhado, mas geralmente eles são cinza, variações de cinza e marrom, o que faz com que eles possam se camuflar parecendo folhas mortas ou frutas podres quando estão pendurados, né? Os morcegos, eles gostam muito de se lamber, igual a gente tá vendo ali no GIF, né? Um dos mecanismos de socialização que eles têm e também utilizam para se livrar do calor, como tá escrito no slide. Então aquele negócio dos morcegos serem cegos, não é bem assim, na verdade eles têm uma visão mesóptica, que é visão de variação de luz, ou seja, ele reconhece que tem uma luz mais forte e uma luz mais fraca, e daí entre esses dois extremos vai ter formação de sombras, e é isso que eles veem basicamente. Agora, alguns eles têm, decodificam a visão UV, né, que possibilita a visão de cores daí. Então, eles evitam voar de dia, não só por dificultar a visão, né, que quando tem mais luz é mais difícil fabricar sombras, mas também a temperatura elevada do sol nas asas e a baixa umidade. Por ter esse estilo de vida que se esconde bastante do sol, eles estão começando a perder a habilidade de sintetizar vitamina C, que é uma coisa que a gente já vê em alguns pacientes da clínica de animais silvestres, né? Por exemplo, o porquinho da Índia, que precisa de suplementação de vitamina C, o rato doméstico também e tal. Você já deve ter ouvido falar que o morcego ele é uma praga urbana, uma porta para várias doenças diferentes, né? Então eles têm uma adaptação do sistema imunológico que permite com que eles não sofram com várias doenças, né? Seria principalmente aí as doenças que são replicações virais, que é quando o vírus entra no sistema e ele vai começar a se autorreplicar lá dentro. E então eles são imunes a vários agentes desses. E daí a gente tem a expectativa de vida, que são 10 anos. Aí você usa 10 anos como base. Para os pequenos é cada vez menos, para os maiores cada vez mais, arredondando para o 10, né? Então essa expectativa de vida, ela é bem geral, assim, baseada na fisiologia. A gente não tem como prever, porque teria que avaliar as condições de vida do animal, se ele está em cativeiro, se ele está em ambiente hostil, como é que tá o estresse e tal. Então isso daí é um dado bem geralzão. Tem relatos de morcegos que viveram 20 a 30 anos já. Todos os morcegos eles ficam pendurados? A gente vai ver que não, porque alguns morcegos desenvolveram ventosas nas patas. O que são ventosas? Seria aquele negocinho de plástico que você bota na parede, assim, ele fica preso na parede com um sistema de sucção. Ou tipo a ventosa do polvo também, que é uma parte assim em formato de abaulado, assim. Alguns morcegos apresentam um uropatágio com uma cauda no meio ou não. O que é o uropatágio, então? É o patágio, só que entre as perninhas, que seria, então, aquele membrana que liga o rabo às pernas traseiras, né? A gente vai ver que esse sistema vai ser muito importante para a caça dos morcegos insetívoros, que eles usam como se fosse uma rede. Alguns morcegos, eles têm, então, as orelhas fixas e outros não, para captação sonora, né? Temperatura corporal, então, é cerca de 37 graus. Eu lembro que o único morcego que eu tive contato na vida, eu atendi ali no hospital veterinário mesmo, e a gente ficava medindo a temperatura dele toda hora, tipo, porque é um dos indicativos de raiva, né, o aumento da temperatura. E era isso mesmo, foi uma história bem trágica. Alguns deles desenvolveram a heterotermia, outros são homeotérmicos. Daí, se for muito frio, ele entra no estado letárgico durante o dia e alguns conseguem hibernar. Daí a gente vai ver que tem migrações, também alguns fazem migração para sítios de hibernação, que são daí tipo locais que eles vão ficar pendurados, né, que são seguros para hibernar. O morcego, ele é todo peludinho, né? E alguns desses pelos nos dedos e no rosto, eles são sensíveis para ajudar na percepção tátil, por causa dos olhos que são meio ruins. E daí, quebrando um paradigma ali, nem todos os morcegos são cavernícolas. Alguns deles gostam até de ficar no sol, que é o caso da raposa voadora, aquele bem grandão lá. Tem várias fotinhos e vídeos deles no sol. Alguns gostam de ficar perto de árvores, né, que absorvem o calor do sol, fica bem quentinho.
E daí a gente tem os morcegos urbanos, né, que ficam em prédios e casas e tal. Inclusive eu tava pesquisando sobre preservação e tem algumas pessoas que elas fazem casas armadilha e daí vão lá e... Mas eu acredito que não seja a melhor forma de fazer isso. Aqui nesse slide a gente tem uma demonstração ali do urupatágio no morcego do gênero Myotis. E daí o gênero Desmodus, que é um dos morcegos vampiros, que não tem. Então a cauda no morcego, ela não tem muita função. Não encontrei nenhum lugar dizendo que elas são boas para alguma coisa. E como a gente tá vendo ali, alguns realmente não tem, né? Ali naquela fotinha a gente tem ali uma hipótese de como foi desenvolvido o crescimento do patágio, né? E como que os dedos foram trabalhando nisso. E ali em cima a gente tem o Chiroptera tricolor, que é o vampiro das asas de disco, que é brasileiro também. Na verdade, ele está disponível em toda a América Central e América do Sul. Então, sobre as ventosas que a gente viu na foto, vamos discutir um pouco sobre isso. Apenas 2 gêneros possuem essa modificação, que é o Chiroptera, que a gente viu agora, e o Mesópoda. Como eu falei para vocês, o Chiroptera é da América do Sul e América Central, e o Mesópoda é de Madagascar. Então, no caso do de Madagascar, como eu falei para vocês, eles têm um tipo de adesivo brilhante feito à base de suor que fica nos discos. Eles conseguem ir grudandinho assim nas coisas, que vai ser utilizado como um tipo de cola para eles irem se prendendo, e eles não conseguem ficar de cabeça para baixo. Por quê? Porque o poder de grudar dessa cola não é tão forte assim. No teste que eu vi, foi um estudo feito, e eles colocavam os morcegos de ponta cabeça e eles acabavam virando sozinhos, porque não é confortável para eles, eles ficam na iminência de que vão cair, sabe? Então aí, vou levantar uma dúvida para vocês. Será que esse tipo de adaptação pode ser chamado de ventosa daí? Já que não é um sistema de sucção e sim um sistema de cola? E daí os Chiroptera teriam evoluído a partir dessa modificação, né? E eles sim têm um sistema de sucção, que na verdade é uma contração desse negócio em forma de copo, né? Que fica na pata, que consegue daí fazer uma pressão e ficar preso, né? Por um sistema mais parecido com sucção mesmo. Daí, diferente do Mesópoda, eles podem ser colocados em qualquer ângulo, que essa sucção é suficiente para prender eles. Aqui a gente tem uma ilustração de anatomia do patágio, né? Então a gente tem o braço ali, o primeiro dígito, que é o polegar, fica para fora. Os outros demais dígitos ficam dentro da tela, né? Que é essa membrana. Daí tem o pezinho ali preso, e se tiver a cauda, vai ter o uropatágio. Então o patágio é formado por 2 membranas unidas, assim, e no meio delas vai ter tecido conectivo, e daí vai passar os vasos, né? Cerca de 80% do corpo do morcego é composto pela asa, e essa asa ela é cheia de células de Merkel, que estão presentes na pele humana também, que são feitas para detectar a sensibilidade, só que num nível mais leve, sabe? Tipo, toques mais suaves que não seriam percebidos numa pele tão grossa. Então o voo do morcego é chamado de voo verdadeiro, porque eles conseguem, diferente dos pássaros, utilizar de uma aerodinâmica melhorada, executar manobras e tal, enquanto os pássaros eles têm uma atividade que é mais de planar, né? E então eles não suportam grandes altitudes, os dedos deles são mais flexíveis, né? Os dedos vão funcionar como um tipo de volante, assim, para mudar a direção das asas. Os morcegos insetívoros, eles estão contra um adversário assim, mais à altura deles, né? Que os insetos também voam. Então eles começaram a desenvolver técnicas de voo mais precisas. Assim como os insetos também começaram a desenvolver técnicas de burlar, né, o voo de captura do morcego. Quando eles não estão usando as asas, eles conseguem meio que dobrar elas, né, e fazer grandes dobras assim entre o tecidinho e mantê-las guardadas. Daí,
coisa que a ave não faz tanto assim, né? E daí eles têm todo o formatinho do corpo preparado para ajudar no voo, né? Que é os ombros largos e o peito também maior para possibilitar maior expansão da caixa torácica para respirar, né? E a cintura mais fininha. Aqui eu fiz um quadro comparativo para vocês, né? Então o morcego possui 5 dedos, a ave 3, e os insetos são invertebrados. Os morcegos possuem 2 asas, as aves 2 asas, os insetos podem contar com 2 ou 4, também com asas temporárias, que seria o caso dos insetos que têm a fase de metamorfose, né? Então, os morcegos eles contam com a membrana alar, que é o que forma o patágio. As aves têm penas, né, como parte das suas asas, e os insetos contam com uma membrana justaposta, que é o que faz aquela camadinha brilhante assim dentro das asas, né? E daí, por último, a forma de inserção, né, que a asa do morcego é feita pelo patágio inserido entre os membros. Os das aves são braços diferenciados, né? E os dos insetos são extensões do exoesqueleto torácico. Então, em desvantagem contra os pássaros, além de conseguirem maiores altitudes, os pássaros também suportam maiores distâncias de voo. Quando o morcego está voando, ele tem um gasto de energia dobrado, assim como a sua circulação. E daí, aquele coração ali 3 vezes maior em relação ao tamanho do morcego. Comparando a outros mamíferos mais ou menos do mesmo tamanho, ele tem um coração bem grande. A pele do patágio é tão fina e tão vascularizada que ela ajuda nas trocas gasosas também. Então, ajuda no aporte de oxigênio também, porque como eu falei para vocês, ela faz parte de grande volume, né, da área corporal do morcego. Além dessas trocas, ela também vai ajudar na evaporação da água, né, que faz a perda de calor. O padrão de voo de cada espécie de morcego, ele tem a ver com a variação anatômica também. Que tem alguns com asas mais assim para fora, alguns com as asas mais arredondadas, mais perto do corpo. E por aí vai. Raramente eles voam na chuva, né? Porque os pelos molhados vão fazer peso, também pode ter interferência no equipamento de sonar, né? E dificulta a visão de uma forma geral. Aí, como eu já tinha citado para vocês, as asas, os dedos vão fazer a tensão, né? Que ajuda na dinâmica do voo. A membrana da asa, ela consegue se regenerar de pequenos rasgos, né? As células de Merkel que eu expliquei para vocês. Os pelos, que tem a área do patágio, ela não tem pelos no caso, né? Mas os dedos e do corpo, eles ajudam a perceber as correntes de vento através da sensibilidade desses pelos, né? Como eu falei, as asas dobradas, elas são úteis para o descanso, que é quando eles ficam empoleiradinhos, assim. E o polegar, que é a primeira falange, está sempre livre. Tá, então a ecolocalização, ela foi desenvolvida principalmente para caça de alimento. Como é que ela vai funcionar? Então eu vou mostrar um vídeo para vocês aí de fundo, né? Mas basicamente eles emitem um som que vai ser refletido pelas coisas em que ele bater. E daí, baseado nisso, eles vão identificar o que eles querem procurar dentre esses sons que foram captados, né? E daí, conforme ele for se aproximando disso, ele vai aumentar a frequência do som dele. E pela resposta de quanto demora para o som ir e voltar, ele consegue dizer mais ou menos a distância, o tamanho, que coisa que é, se está se mexendo ou não, por aí vai. No equipamento de captura, né, de audição, a gente tem então o ouvido médio, que vai ser responsável aí por contrair quando eles estiverem fazendo o som, né, para evitar que eles escutem eles mesmos. A ecolocalização, ela não ajuda só na caça, mas também a evitar obstáculos, regular a altitude deles também e a distância dos objetos.
Como eu falei pra vocês daí que a orelha é móvel, né? E ela ajuda a capturar os sons. Quanto maior a orelha, maior a captação. Ouvido médio e interno, muito sensível. A ecolocalização também vai variar bastante de acordo com a espécie, né? Nos caçadores ela é mais especializada, enquanto no morcego nectarívoro, por exemplo, ele não vai utilizar tanto assim. E daí a frequência que ele vai emitir, ele varia de acordo com o peso da presa, o tamanho do morcego, quanto de energia que ele está disposto a gastar nisso, o som ambiente que vai ter que ser filtrado, né? E a eficiência do lugar, assim, da acústica também. E daí você sabe que quanto mais alto o som, né, menor a frequência ele tem e mais difícil de emitir também. Quanto mais próximo da sua presa, mais informações ele vai conseguir tirar desse som, né? O barulho que ele faz é controlado pelo músculo cricotiróideo, que fica na laringe. A partir então do som recebido, ele vai usar dessa audição e do cérebro para formar uma imagem, que é o que acontece nas máquinas de radar, né? Mais ou menos isso que elas fazem. Então, como eu falei ali, ela ajuda em muitas coisas para detectar, localizar, categorizar qual que é o alvo, né, dessas frequências. Os morcegos, que são menores, né, mais especializados, que é aquele que tem a folha nasal bem grande, ele consegue emitir esse som tanto pela boca quanto pelo nariz. Algumas presas daí que forem capturadas, elas podem ser finalizadas no ar, né, e comidas, ou ele pode escolher pousar para depois finalizar a presa. Então, novamente, aqui eu vou passar um videozinho da captura de uma mariposa, e vocês podem ver que a mariposa ela desenvolveu uma técnica ela cai numa linha reta, assim, que é mais difícil para o morcego ir manobrando para pegar ela, né? Porque ele, em tese, ele vai fazer um rasante, assim, e tentar pegar ela no ar. Só que quando ela tá caindo reta, é mais difícil para ele ficar dando voltas nela. Outra técnica de escapado também é cair na água, porque a água ela vai fazer ondulações naturais, né? E isso vai ajudar a confundir o sonar. Quando o morcego tá descansando, ele fica de ponta cabeça, né? Daí, como eu expliquei para vocês, o sangue não vai para a cabeça, né? Porque a circulação é muito rápida. E essa posição que eles ficam, tipo um burritozinho, né? Usando as asas como se fosse um cobertorzinho, ele ajuda a manter a temperatura, porque vai prender uma camada de ar entre as asas e o corpo do animal, né? Que vai possibilitar que ele fique aquecido. Então eles não só saem para passear e de repente encontram um lugar ali e se coloca para descansar, né? Porque cansou a asinha. Eles meio que selecionam vários sítios de pouso, né? E daí eles vão escolher esses lugares entre as rotas que eles estão fazendo para forragear, né? Então isso tem a ver com temperatura, umidade, se é macho ou fêmea, atividade reprodutiva ou não, e a estação, né? Estações mais frias, estações mais quentes. Quando for mais frio, ele vai procurar um lugar que absorveu o sol durante o dia para poder descansar, né? Como eu tinha falado para vocês, então nem todos eles gostam de cavernas. Alguns escolhem árvores, troncos, folhas, bambus, fendas e outras ranhuras, assim, buracos naturais que encontram por aí. E daí a gente tem um negócio muito interessante, que a arquitetura provavelmente ela ajudou muito na preservação dos morcegos, porque prédios abandonados ou lugares muito altos, assim, casas também, são esconderijos ideais, quase como cavernas que foram produzidas por humanos, né? Essa postura que ele fica, ela é permitida então por modificações do fêmur, quadril e tornozelo, né? Que o fêmur vai ter ligação direta com o quadril e daí o tornozelo é o que segura o pezinho. Os morcegos maiores, eles vão ter que inclinar a cabeça em direção ao peito, então, né? Para esconder entre as asas o focinho. E os morcegos menores inclinam a cabeça para trás para ter, assim, um momento de deslocamento de voo mais rápido, né? Também se tem uma alteração nas vértebras cervicais, que é o que permite, então, ficar com a cabeça nessa posição.
A gente tem tendões diferenciados, então parecido com os artelhos dos pássaros, né? Que eles vão fazer com que a posição relaxada do pezinho dele seja a posição fechada, né? Posição tensa. Daí eles têm que fazer força só para abrir essas garras e poder voar. Mas não para fechar, né? Que seria o mais cansativo, ter que ficar segurando o pezinho fechado o dia inteiro. Sobre a nutrição, então, eles são muito especializados. A digestão ali é bem rápida, cerca de 30 minutos. E daí a gente vai ter os insetívoros, que se alimentam de insetos, né? São muito importantes para a agricultura, porque eles controlam várias pragas. A agricultura e também pra gente, né? Porque eles também vão matar vários pernilongos e coisa e tal. 70% dos morcegos são insetívoros. E a principal família é a Moluccidae. Os nectarívoros, que o principal é o Glossopharyngine, tem a língua modificada para coletar o néctar. E o nariz dele, como eu falei, é um pouco mais comprido. Teve-se também uma descoberta científica de que as mães nectarívoras, elas podem regurgitar o néctar que elas usaram para se alimentar, para alimentar o filhote em vez de leite, porque é mais, energeticamente compensa mais regurgitar do que produzir o leite. A gente também tem uma grande variedade de morcegos frugívoros, não são frutíferos, são frugívoros, que eles são agentes importantes na dispersão de sementes. O que é isso? Ele vai comer, né, a fruta, comer as sementes também. Daí quando ele defecar em algum lugar, essas sementes elas vão sair junto, né, nas fezes, e elas vão plantar outra coisa, sabe? Ajudando a espalhar as árvores. Daí a gente tem os hematófagos ou sanguívoros, que são os morcegos vampiros. O principal deles é o Desmodus rotundus. E são apenas três gêneros, né? 3 espécies. Que todos eles são americanos. A gente conta com alguns carnívoros que predam pequenos animais. Geralmente pássaros, né? E algumas também caçam outros morcegos. E daí, por último, os piscívoros, que vão ser pescadores e também podem consumir crustáceos. E eles têm os pezinhos modificados e a cara bem achatada, assim. Se você não quiser lembrar dessa classificação enorme, você pode dividir, então, entre 3 pequenas classificações, que é animalívoros, que se alimentam de outros animais, né? Daí entra o carnívoro, o piscívoro, o ranívoro, o hematófago. E os fitófagos, que se alimentam de plantas, grãos, néctar e frutas. E daí os onívoros, que se alimentam tanto de animais como de plantas. Um exemplo deles aí é o Philostomus rastatus. Então aqui a gente vai ter umas fotinhas, né? Ali a gente tem um nectarívoro com essa linguana para fora. A gente tem o piscívoro, que é esse primeiro de cima, com essa cara achatada de cachorro. A gente tem um outro ali que provavelmente também é um nectarívoro, porque ele tá cheio de pólen, ele vai ajudar a disseminar esse pólen e, por conseguinte, disseminar várias flores. E por último, o morcego vampiro ali, o Desmodus. Agora a pergunta da aula, que vai estar com o link disponível na descrição. Não se esqueçam de responder para ganhar a presença dessa aula. E a pergunta dessa vez é o seguinte: vocês vão escolher um papel ecológico do morcego, que eu já falei alguns, vou falar mais pra frente. E você vai elaborar uma frase de efeito, uma campanha de preservação dos morcegos, né? Então, se você for fazer essa campanha para preservar eles, qual que vai ser a manchete da sua campanha, né? Qual que vai ser a frase forte que as pessoas vão ler e elas vão falar, putz, não pode matar o morcego mesmo, é verdade. Chegamos agora na galera que sofre bullying, os morcegos vampiros. Ali a gente pode ver nesse GIF um tipo de galope, né? Isso aí é considerado um galope que só os morcegos vampiros conseguem fazer. Porque, em tese, eles vão pousar no chão, né? Ou em alguma superfície. E daí ir correndinho até a vítima. Não faz sentido ele pousar diretamente na vítima, porque vai chamar muita atenção, né?
Então eles são os únicos que conseguem fazer esse mini galope, pular e andar. Eles são mais ágeis se movimentando no chão ou escalando, né, do que os demais morcegos. E geralmente eles vão atacar à noite, né? Então todos os morcegos, na realidade, eles vão deixar o sítio de descanso deles um pouco antes do sol estar se pondo, e daí eles vão sair para forragear à noite, né? Então é quando a presa do morcego vampiro vai estar dormindo. Quando ele deixa a mordida, né, ela pode servir como porta de infecção ou para ovos de insetos que vão causar uma miíase. Daí, isso é um problema por quê? Porque a maioria das vítimas desses morcegos são gado, né, ou animais que são mantidos assim, em grandes grupos. Então pode ser gado, pode ser ovelha, pode ser cabra, essas coisas assim. Tá, e agora você já parou pra pensar que o morcego vampiro ele não chupa sangue? Você é um vampiro e vampiros sugam sangue! Não, isso é um mito. Drácula morde com as presas e lambe o sangue. Assim. Eu? Então ele vai fazer uma pequena perfuração nas áreas de escolha dele lá. Ele vai tirar um pedacinho quando ele for tirar esse dente de dentro, né? E esse pedacinho vai servir como porta, então. E daí ele vai lamber o sangue, mais ou menos no mesmo movimento que o cachorro bebe água, que é ir dobrando a língua por cima da superfície. Você vai fazer tipo uma canoinha com a língua e daí ir fazendo esse movimento de sobreposição. Então os lugares favoritos para ocorrer essa mordida são nas orelhas, narinas, ao redor do ânus ou região interdigital. Vocês vão ver que os casos de mordida de morcegos em humanos, eles acontecem sim. São mais comuns em regiões assim que as casas são mais abertas ou são casas menos urbanizadas, né? E geralmente as mordidas são no pé daí. Então, socialmente, os morcegos eles gostam muito de fazer panelinhas. E os morcegos vampiros, especificamente, eles têm teias assim de interação muito complexas, mais complexas que os demais morcegos. Então, se eles têm que se alimentar toda noite, porque se ele ficar uns 2 dias sem se alimentar, ele vai ter inanição e vai morrer de fome. Daí se você volta para casa depois daquela caçada top e você vê que seu amigo não se alimentou, você pode dar uma vomitadinha assim de sangue para ele regurgitado, né? Para ele se alimentar, e daí você já fica tipo, você fica me devendo, sabe? E daí esse outro morcego ele vai ser recíproco com você quando ele tiver chance, e daí vocês formam um lindo laço de amizade. Esse comportamento também é visto entre as fêmeas, que quando estão cuidando dos filhotes, né, se a mãe não teve muito sucesso na caça e ela tem que voltar pro filhote e tal, uma outra mãe vai ser solidária com ela e vai dividir aquele sanguinho de cada dia, né? Os filhotes de morcegos comuns, eles vão ser independentes antes dos morcegos vampiros, por causa dessa caçada dificultosa que eles têm, né? Não é que seja dificultosa, é que é um pouco mais arriscado que os outros, né? A vida boa de encostar ali na florzinha e tomar o néctar é muito mais fácil comparada a você ter que caçar um animal, né? Entrar em contato com uma área de humanos e tudo mais. Ainda tem risco de você acordar, né? A sua vítima e não conseguir se alimentar os 30 minutos que você tem que se alimentar. Daí tem essa crença popular aí de que você consegue identificar o morcego vampiro pela cara dele, assim, que tem um nariz em formato de ferradura. Pela dentição também é muito mais fácil de você reconhecer, né? E eles têm uma termorrecepção mais aguçada. Ou seja, eles conseguem ter uma visão de calor, mais ou menos. Aí depois que o bonitão tomou sangue, ele vai ter que voltar, né, pra casa dele. Então ele tem que parar um pouquinho, descer da presa, né, e descansar um pouco as asas e aproveitar para urinar, né, para esvaziar a bexiguinha, porque essa urina vai fazer volume nele e ele vai dificultar o voo, né. E daí tem essa de usar o mesmo sítio de mordida, né, o mesmo corte, várias vezes na mesma noite. Então ele bebe um pouquinho, sai, dá uma volta, descansa. Daí ele volta para o mesmo lugar e tal. É isso.
que só é possível, né, graças à propriedade anticoagulante, que são várias substâncias, né, que fazem com que o sangue demore mais para coagular, e uma delas foi apelidada de draculina. Daí, como essa dieta é diferenciada, né, o trato gastrointestinal deles também tem uma variação, né, que é possibilitada por uma bactéria. Eles têm um nervo facial que ajuda a detecção do calor da veia, porque senão ele ia ter que, igual achar a veia não vai fazer coleta de sangue, né, tem que ficar furando várias vezes, daí ia ser um grande problema. Daí, como eu falei pra vocês, a metabolização e a urina, né, o sangue, ele é, em tese, pode se dividir ali entre proteína e água. Então, ele vai sobrecarregar o rim do morcego, que precisa, além de urinar rápido, ele precisa digerir toda essa proteína. Então, o DNA dele vem com uma informação a mais lá, que ajuda a fortalecer os rins. E como eu falei pra vocês, eles se alimentam bastante de gado e de pássaros. E tem que comer toda noite, pelo menos. Os dentes também são diferenciados. Agora é a parte comportamental. Então, dormir durante o dia e caçar durante a noite. Como eu falei pra vocês, eles saem um pouquinho antes de anoitecer. Não se tem muito relato de morcego gostar de água, não. Mas eles nadam bem. E daí os grupos de descanso, né, que a galera fica pendurada, são grandes colônias na maioria das vezes. Ou quando é parte do comportamento do animal, né, são menos. Daí seriam grupos bem menores. Quando é uma população densa, então uma colônia bem grande, eles ficam encostadinhos assim para ajudar a manter o calor. E podem acabar interagindo, que é parte da comunicação social deles, né? Lamber e escovar o pelo do amigo. Então é isso, ou eles vão estar bem juntinhos interagindo, ou eles vão estar distribuídos em panelinhas de menores e sem se encostar, ou daí sozinho, né? Sem se encostar. É raro terem morcegos de vida solitária. O que é mais comum de ver sozinho é a raposa voadora, que ou a gente vê sozinho ou vê com grupos bem pequenos. As comunidades, como eu disse para vocês, são bem grandes, podem ter mais de milhões de indivíduos. E daí os animais que são adeptos da migração, eles vão migrar juntos, né, igual os pássaros, para outros sítios de hibernação. E esse momento da migração, ele é meio que indeterminado, né? Eles sabem quando é a hora, devido à oferta de comida, mais alguma informação genética e como está o clima atualmente. Ali, ó, a gente tem algumas raposas voadoras naquele gif ali, e vocês podem ver que elas estão bem separadas. Mesmo esse que parece que está mais juntinho, você pode ver que está cada um num galho diferente, né? Quanto maior a colônia, mais chance deles terem relacionamentos mais complexos e a longo prazo. Algumas colônias, que são geralmente os berçários, seguem uma linhagem de matrilinearidade. O que é isso? É formada apenas por mães e filhas. Então você vai ter a avó, a mãe, a filha, a irmã e tal, essas coisas, sabe? Tudo dentro do lado maternal, né? Então, como eu falei, eles podem escovar o amigo, lamber ou dividir comida. Não só aí no caso dos sanguívoros, né? Mas outros também podem dividir comida. E eles são muito sonoros. A gente vai ver que tem alguns morcegos ali que cantam como pássaros para acasalamento. Então, eles são tão sonoros quanto os pássaros. Então ali eles podem usar a comunicação sonora tanto para encontrar um amigo para se pendurar por perto, ou uma equipe de defesa para quando acontece algum risco, né? Ou para chamado de acasalamento. Dentro das panelinhas da caverna, a gente vai ter sempre essa divisão de fêmeas e machos. Eles não interagem muito, apenas na época do acasalamento. E daí, como eu disse, tem as colônias só de fêmeas, né? As fêmeas com os filhotes, elas vão ficar então nesses berçários, que ficam longe dos outros morcegos.
Daí podem ser vários pequenos grupos espalhados de machos e fêmeas, né? Ou no tipo de formação, que seria fêmeas no centro, machos na periferia, ou outro tipo de padrão. Nas espécies migratórias, eles vão ter menos contato ainda, não vão dividir a mesma caverna, né, o mesmo sítio entre machos e fêmeas, só vão se encontrar durante o acasalamento mesmo. Daí foi feito um experimento para verificar essa interação, né, e eles observaram que grupos menores têm mais interação. Além disso, eles vão procurar fazer amizade quando não tem nenhum morcego conhecido no mesmo grupo. A comunicação sonora, como eu falei para vocês, ela é muito rica. Ela também pode ser feita para briga, né, para disputar alimento, disputar o lugar de se pendurar, reclamar sobre o parceiro estar muito próximo ou sobre tentativas de acasalamento. Foi comprovado que o tom do morcego ele muda conforme o indivíduo com que ele está se comunicando. Ou seja, morcegos machos que vão falar com as fêmeas, né, eles apresentam a voz mais grave às vezes e não se sabe muito bem para que é isso. Eles também podem usar os sons para se comunicar durante o voo como se fossem buzinas, assim, para evitar possíveis colisões de um morcego com o outro ou para sinalizar onde é que ele está durante o voo. Eles também têm comunicação através do odor, né, produzido pelas glândulas, e alguns fazem misturas de odores, tipo misturando a glândula com urina, com mais não sei o que, e faz um perfume assim diferenciado. A limpeza de pelos, como eu falei pra vocês, é um negócio meio sério, assim. Eles passam muitas horas fazendo isso e depois eles se lambem inteirinhos pra manter a hidratação tanto dos pelos como do patágio. Agora falando sobre a reprodução, a maioria das estruturas então é composta estruturas de reprodução, né? Grupos de acasalamento. É um macho com várias fêmeas. Então, as fêmeas não vão ter vários parceiros, né? Mas o macho vai. Geralmente ocorre na primavera. Mas como a gente viu, eles são amplamente distribuídos no mundo inteiro. Então, vai ter vários lugares que a temperatura é diferente e tal. No momento em que eles estão transicionando para o sítio de hibernação, no caso dos que hibernam, né? Os machos das regiões mais frias, eles adquiriram uma diferenciação aí, que eles podem guardar os testículos na cavidade abdominal, e daí na época de reprodução eles descem e começam a espermatogênese, né? E as fêmeas delas podem ter o ciclo anual, diéstrico ou poliéstrico. Dentro de cada população, os ciclos reprodutivos vão ser sincronizados. Alguns animais, como a gente viu na aula de cervídeos, né? Eles vão fazer um grupo de exibição onde vários machos vão brigar por uma fêmea. Isso é raro de acontecer no caso dos morcegos. É mais tipo, cada um pega a sua aí e daí que lute pra defender dos que não conseguiram ninguém, né? A monogamia também é rara. Algumas espécies utilizam do tampão genital como forma de competição passiva. O que é o tampão genital? É um tipo de secreção que o macho deixa, que vai formar tipo uma tampa no trato reprodutivo da fêmea, que vai impedir com que chegue outro cara ali e deixe o seu material genético também, né? É uma forma de competição passiva porque eles não vão se ver. Então é bem menos trabalhoso pro morcego, né? E daí esse tampão ele vai sair com o tempo. Pelo que eu vi, não parece ser um negócio doloroso, é só um pouco nojento mesmo. Algumas espécies têm relatos de machos copulando com as fêmeas ainda em estado de torpor, que é o estado que eles ficam meio dormentes para economizar energia, né, quando tá muito frio. E as fêmeas também têm o seu truque na manga, que elas podem armazenar o sêmen, deixar lá livre no trato delas. E daí quando ela achar que tá numa época assim top para ter os filhos, ela vai permitir com que os óvulos sejam fertilizados e poder daí ter os filhotes. O que quer dizer uma época mais favorável? Quando tá com uma temperatura melhor, quando tá com maior disponibilização de alimento, uma época que tem menos predadores, etc. Uma outra técnica, né, de outras espécies, que é quando os ovos já estão fertilizados,
Mas antes deles virarem óvulos, começa um desenvolvimento fetal, né? Ela vai deixar eles meio que congelados ali, sem maturarem, né? Aguardando também o melhor momento para poder fazer esse desenvolvimento. Aqui a gente tem uma fotinho do como são os fetos, né? E daí as crianças ali na mãe e outro menino ali feinho, coitado. Pequeno também, né? Dá pra ver em comparação à mão do cara. Aí a gente tem alguns dados de gestação, né? A raposa voadora, que é o maior, leva de 5 a 6 meses de gestação. O Desmodos, que é o vampiro, 6 meses também. Hiposideros, que é o nariz de folha. É uma espécie, tá? Que é chamada de nariz de folha especificamente, que tem 3 meses daí. É menorzinha, né? E a Vespertilionide, que é o morcego Vesper, que leva ali bem menos tempo, 6, 7 ou 14 semanas. A primeira coisa a se desenvolver nos filhotes são as pernas traseiras, para ele poder se prender na mãe e conseguir se pendurar sozinho, né? As asas são bem imaturas. Eles nascem com pouco pelo ou sem nenhum pelo, sem visão e sem audição. As glândulas mamárias daí para amamentação ficam na região peitoral ou axilar e pode ter um mamilo falso na região mais púbica, assim, para o filhote se agarrar durante o voo. E as mães daí elas podem ou adotar a tática de deixar os filhotes no berçário, né, que vão ser cuidados tipo por outros filhotes, eles vão interagir e formar amiguinhos e tal. E ficar nesse lugar seguro, né? Ou elas podem carregar eles junto para forragem, que daí teria um maior gasto energético, porque ela vai ter que carregar o bebê e cuidar do bebê e amamentar, etc. Os filhotes daí eles são amamentados de 5 a 6 semanas. Em 2 meses ele já tá pronto para começar a sair sozinho e já não vai crescer mais. Atinge a maturidade sexual só no 1º ou 2º ano de vida. Eles não têm muita pressa, né, para se reproduzir. Os filhotes têm alta taxa de mortalidade e os adultos têm baixa taxa de mortalidade. Geralmente eles vão ter um filhote ou 2, né? E o parto não acontece de cabeça para baixo. Ou a fêmea vai ficar em uma posição horizontal, né? Ou ela vai ficar no chão mesmo, de pezinho. Então, como eu disse, nos berçários, as fêmeas vão ajudar no parto e na amamentação dos filhotes, mesmo os filhotes que não são delas, né? Os berçários eles têm que ser um local bem seguro para ficar longe de depósitos muito grandes de guano, de outros morcegos e também num local seguro e quente e confortável para os bebês. Os filhotes, enquanto eles esperam as mães voltarem da forragem, eles ficam juntinhos, assim, formam panelinhas e fazem amigos. Em cerca de 80 dias eles vão estar independentes para começarem a caçar sozinhos. Longevidade. Então, os maiores fatores de risco para a vida do morcego são doenças, parasita, fome e acidentes. No caso dos filhotes, acidentes que é o que mais pega aí, porque eles podem não se prender corretamente e daí cair de cabeça, estourar o coco, ou outra coisa assim, ou de repente se soltar da mãe, né? Os fatores que contribuem para uma vida longa são o isolamento, porque os morcegos eles têm bem menos contato com outras espécies de animais, né? Salvo os predadores e os que caçam outros animais. As colônias de serem numerosos, né? As mudanças de sítio de descanso e daí a redução metabólica que eles são capazes de fazer através da heterotermia ou da estado de torpor, né, hibernação. A expectativa de vida deles é considerada alta, perto dos outros mamíferos desse tamanho, e com a idade o metabolismo deles vai caindo, ou seja, vai reduzindo o custo das coisas, precisa se alimentar menos. E os que hibernam, eles vivem mais tempo ainda. Aí a gente tem a produção do guano, né, que é o cocô do morcego, e nesse guano vão viver vários insetos, como grilos, baratas, insetos hematófagos, parasitas. Eles comem o guano, né, ou os outros insetos que vivem lá,
e moram lá também fazendo túneis. Daí tem outros aditivos nesse guano, né? Cadáveres de morcego, cadáveres dos insetos e restos de alimentos, semente, fungos e mofo. Esse composto do guano, além de ser um substrato aí para a vida desses animais, ele vai produzir calor, amônia, dióxido de carbono e ele é rico em nitrato de potássio, o que vai fazer com que ele seja um bom uso para fabricar fertilizantes. E ele foi usado durante a Guerra Civil dos Estados Unidos para a produção de pólvora. E descobriram também que ele é bom para preservar fósseis. Agora a gente vai falar da raiva. Tem um filme chamado Cujo, que é sobre um cachorro que pega raiva. Ele mostra alguns estágios da transformação da raiva, assim. É isso, né? A gente conhece muitos morcegos como disseminadores da raiva urbana, né? Que o morcego pegou raiva, ele vai cair na sua sacada, o seu cachorro vai lá comer, e daí o seu cachorro pega raiva, e daí o seu cachorro vai te morder, e daí tá feita a desgraça, né? O Brasil, ele ainda é considerado endêmico de raiva. A gente tem um dado ali de 33,44 mil casos de 95 até 2005. Eles estão consideravelmente caindo muito com a vacinação contra a raiva, né? Principalmente na zona sudeste, e tem um grande volume na Amazônia. Os casos diminuíram drasticamente, como eu falei pra vocês. Hoje em dia tem apenas 39 casos, anualmente. Alta letalidade e poucos casos de recuperação, porque os sintomas da raiva, eles são bem agressivos, assim, e acontece muito rápido também. Muitos países já têm essa doença erradicada. Então aí, o que fazer quando você encontrar um morcego caído? Então muitas pessoas, elas ainda não sabem o que fazer quando encontram um morcego caído. Que tipo de órgão que eu vou ligar, né? Quem que pode vir me ajudar? E daí geralmente eles vão falar com um amigo veterinário, né? O amigo que faz veterinário. Ou a pessoa acaba até sendo violenta, né? Por não saber exatamente o que fazer. Então, quando você encontrar um morcego caído, você tem que ligar para os órgãos competentes, que seria a Força Verde, o Centro de Controle de Zoonoses da sua cidade, ou você pode recorrer até para os bombeiros e para a polícia, se ninguém quiser te ajudar. Daí agora, um momento de revolta, porque já aconteceu muito comigo isso, de amigos me ligarem perguntando o que eu faço, né? E esses caras que a gente pode ligar, eles realmente às vezes não ajudam. Então eu perguntei para um professor uma vez na aula o que você pode fazer. E ele falou assim, olha, bota numa caixa e leva para esses órgãos competentes, já que eles não vão buscar. Então, quando um morcego pega raiva, ele pode muito facilmente espalhar para a colônia dele toda, porque ele vai fazer, né, essa interação social de lambida com os amigos, e eles vão pegar através dessa saliva daí. Então, eles são vetores de doenças, né, os morcegos, por causa da forma de alimentação. São altamente sociáveis e cosmopolitas e ajudam a disseminar a doença entre si e daí entre os humanos, né, por causa do grande contato que eles têm com humanos hoje em dia. Então, um morcego infectado, ele não vai parecer um morcego normal. Só de observar o comportamento por assim uns 5 minutos, você vai ver que ele não tá bem. Ele vai estar desorientado, agressivo, com a expressão apática. E se ele for encontrado caído ou voando durante o dia, ele geralmente morre em poucas horas. O morcego que eu tive contato, que eu falei pra vocês, ele tava com raiva, né? Ele tava muito mole, assim, deixava mexer nele, não tinha resposta nenhuma. E daí você vê que ele tava bem doente, né? E ele realmente morreu em poucas horas, no mesmo dia. Daí eu botei ali alguns sintomas. Em animais vai causar encefalite, mudanças de comportamento, animal mais agressivo, latido rouco, paralisia faringiana, que dá dificuldade na deglutição. É por isso que a raiva também vai ser chamada de hidrofobia, porque o animal vai ter medo de beber água por causa dessa dificuldade de deglutir. Ele vai associar beber água com dor, e daí ele não vai querer água. No ser humano, os sintomas também vão ser, em sua maioria, neurológicos, né? Aumento da temperatura, anorexia, cefaleia, náusea, dores no corpo, garganta, sensação de angústia, inquietação, delírio, espasmos, convulsões, salivação intensa, que também está presente nos animais, por causa da paralisia da faringe. Ele vai se replicar, então, também
nas glândulas salivares para poder ser emitido na saliva, né? Paralisia geral e alterações cardiorrespiratórias. Então, é papel do médico veterinário lutar contra a demonização dos morcegos. Vocês devem ter visto pela aula que eles não têm culpa nenhuma de serem vetores de raiva, né? Os humanos já causaram a extinção de muitas espécies de morcego. Das 1000 e poucas espécies que a gente tem, 18% estão em risco. E por que salvar os morcegos, então? Por causa do papel ecológico que eles têm. Na fauna, eles fazem controle de insetos, e tem os microecossistemas dentro das cavernas, né? A população do guano. Dentro da nutrição deles, eles são predadores de diversos animais, também são predados por diversos animais. Então, se tiver uma baixa na população de morcegos, vai ter um desequilíbrio ecológico. São fontes de alimento para os humanos nas épocas difíceis, como na Primeira Guerra Mundial. E eles ajudam o agronegócio se alimentando dos insetos. E daí na flora, eles têm um papel muito importante na dispersão de sementes, polinização e o guano, que é utilizado como fertilizante. E daí também eles são modelos para várias tecnologias. Por exemplo, a proteína que evita a coagulação do sangue, ela está sendo estudada para ser utilizada na medicina, né, como anticoagulante. E agora, antes de finalizar a aula, eu queria falar para vocês sobre a Noite dos Morcegos, que acontece aqui em Maringá, né, que é uma caminhada no Parque do Ingá à noite para observar os morcegos. E é feito pelos caras da UEM, né, que passam bastante informações, mas eu acho que, como uma pessoa que já foi no passeio, né, eu acho que sobretudo é um passeio para conscientização, mas é bem interessante de ir pelo menos uma vez. Na vez que eu fui, o cara conseguiu pegar uma morcega grávida e eles mostraram como é que é feita a captura para os estudos e tal, então é bem interessante, incentivo vocês a irem quando puder estar aglomerando novamente, né? E é isso por hoje, gente. Muito obrigada por assistir. Até a próxima aula. Vai ser de clínica. E daí a gente vai encerrar o módulo de mamíferos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, eu estou à disposição nos comentários ou no grupo.